Oi pessoal, hoje nós faremos aula de matemática, onde nós vamos terminar algumas atividades na apostila, página 61. Então ali diz assim, quanto mede esse espaço? Luiz quer saber quanto mede a área desse retângulo. Os amigos se apressaram a ajudar, mas parece que não se entenderam. Então tem ali o Luiz com o retângulo e ele fica imaginando quanto será que está medindo esse retângulo. E os amigos dão algumas dicas, algumas sugestões. Então o amigo diz que tem 6 quadradinhos, a amiga diz que tem 24 quadradinhos e o outro amigo 96 quadradinhos. Cada um usou um tamanho diferente de quadradinhos. Parece que todos têm razão, não é? É melhor você ajudar o Luiz. Então na seção Diga Aí, destaque os quadradinhos do material de apoio e cole eles sobre o retângulo de Luiz, encostando bem um quadradinho no outro, mas sem sobrepô-los. Então, depois que vocês fizerem isso, de destacar o material de apoio e colocar ali em cima dos quadradinhos de Luiz, quantos quadradinhos você usou para cobrir esse retângulo? Então, contem ali quantas pecinhas você usou. Os quadradinhos que você usou têm 1 centímetro de medida dos lados e por isso é chamado de centímetro quadrado. Então observem essa imagem que vocês estão vendo ali, que esse quadradinho mede 1 centímetro quadrado. Centímetro quadrado é uma unidade de medida diária usada para medir a área de espaços pequenos. E o símbolo do centímetro quadrado é esse símbolo que você está vendo ali na imagem, tá? Na página 62 tem a seção lápis na mão, onde tem uma atividade ali número 1. Para cobrir o retângulo de Luiz, você formou 4 fileiras de 3 quadradinhos. Se vocês quiserem voltar na página anterior, olhem lá que tem alguns quadradinhos e cada quadradinho desse faz parte de uma fileira e de uma coluna. Então, letra A. Quais são as multiplicações? Multiplicações, hein? Que podem ser escritas para representar o total de quadradinhos. Então, vocês já sabem quanto tem de total, porque vocês contaram de 1 em 1 lá na primeira atividade. Mas agora, usando esse total, como que a gente pode fazer uma multiplicação para representar esse total? Lembrando que, você formou 4 fileiras com 3 quadrados. Usando isso, sabendo do resultado, que multiplicação você vai poder usar? Letra B. Cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Quantos centímetros quadrados tem a área do retângulo? Então, aí sim você pode contar de 1 em 1 e aí colocar centímetros, tá? Número 2. Podemos calcular áreas de figuras pensando em preenchê-las com centímetros quadrados. Letra A. O retângulo tem 5 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura. Então, vocês estão vendo que esse retângulo já foi começado ali e já tem ali os 2 centímetros e os 5 centímetros. Mas tem lugares que faltam preencher com centímetros. E ali diz assim, cabem 5 quadradinhos na base. E a pergunta é, quantos centímetros quadrados cabem nesse retângulo? E complete a frase. A área do retângulo é igual a quantos centímetros? Somem todos os lados, tá? Para saber quantos centímetros tem. Letra B. Algumas medidas da figura estão indicadas no desenho. Então, tem uma imagem ali onde já mostram alguns lados e seus centímetros, mas também está faltando ali algumas divisões e a colocada de alguns centímetros, tá? Então, escreva no desenho as medidas que estão faltando. Já começamos a pensar na quantidade de centímetros quadrados que cabem na figura. Quantos centímetros quadrados cabem nessa figura? Quem quiser, para facilitar, vocês podem até completar com outros quadradinhos, enfim, de uma forma que vocês consigam identificar quanto mede, tá? E qual é a área da figura em centímetros quadrados? Na página 63, tem ali a atividade letra C.
Cada um dos lados dessa figura mede 1 centímetro. A professora deixou aqui duas imagens no vídeo, onde é uma imagem igual a essa que vocês estão vendo, e aí para facilitar a professora já fez a divisão em partes para ajudar vocês a resolver essa atividade, tá? Então, de acordo com essas imagens, quantos lados tem essa figura? Lados, pode contar ali quantos lados, tá? E quanto mede o contorno da figura? Qual é a área dessa figura? Então, nessa área, você vai usar essa imagem que a professora colocou divididinha, tá? Número 3. Renata cortou ao meio uma folha de papel quadrada e obteve um triângulo. Então, vocês estão vendo ali uma folha de papel e, ao cortar ao meio, essa folha se transformou, então, em um triângulo. Os quadradinhos do papel tinham 1 centímetro, então cada quadradinho desse que vocês estão vendo, 1 centímetro. Letra A. Qual é a área da folha quadrada de papel? Então, para vocês não contarem de 1 em 1, vocês vão fazer uma multiplicação. E para fazer essa multiplicação, é só vocês contarem quanto tem de altura e quanto tem de largura. Aí vocês conseguem fazer uma multiplicação bem mais rápida e bem mais fácil, tá? Letra B. Em quantas partes ela dividiu a folha? Se ela cortou ao meio, então tem quantas partes? Letra C. Complete a frase usando uma fração. O triângulo é quanto da folha quadrada? Usando a fração, tá? Letra D. Você reparou que alguns quadradinhos foram cortados exatamente ao meio? Mesmo assim, você pode descobrir a área do triângulo contando os centímetros quadrados. Junte duas metades para formar um quadradinho e descubra qual é a área do triângulo. Então agora, usando esse triângulo que está ali na apostila, vocês vão tentar descobrir qual é a área. Quando o quadradinho estiver cortado ao meio, você tem que juntar 2 quadradinhos ao meio para se tornar um quadradinho. E aí descobrir quanto de área tem esse triângulo. Qual operação você pode fazer para descobrir essa área sem contar os quadradinhos? Então, se não fosse para contar de 1 em 1, que operação você poderia para saber quanto tem de área nesse triângulo? E a página 64, letra E. Em seguida, Renata pegou o triângulo, cortou novamente ao meio e obteve outro triângulo. Depois, coloriu de laranja. Então, olha lá, aquele triângulo, ela novamente cortou ao meio, formando um outro triângulo menor. E aí, pintou de laranja, conforme a imagem que vocês estão vendo. Qual é a área do triângulo laranja? Então, contem ali os quadradinhos. Lembrando que, se tiver quadradinhos cortados ao meio, vocês têm que juntar para formar um quadradinho, tá? Complete esta frase com uma fração. Então, a área do triângulo laranja é quanto da área da folha quadrada? Então, pensando na fração, que fração representa esse triângulo menor? Número 4. O triângulo ao lado foi obtido cortando ao meio uma folha quadrada com 16 centímetros quadrados. Qual é a área desse triângulo? Então, novamente, pensem ali na conta que vocês farão para descobrir a resposta, tá? E número 5, Mariana está planejando a reforma do piso do seu ateliê. Para comprar os materiais sem desperdício, é necessário saber a medida da área do piso. Ela mediu o comprimento das paredes e desenhou uma planta como essa que vocês estão vendo na apostila. E a pergunta é: quais são as medidas que ela precisa para calcular a área do ateliê? Então, vocês vão ter que descobrir quanto está ali de medida para cobrir a área do ateliê. É só isso, pessoal. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Boa aula para vocês. Beijos e até amanhã.